Durante 20 anos, ninguém jamais viu o milionário Domênico Alvarenga Mansur sorrir. Nem os funcionários da mansão no Morumbi, nem os sócios da empresa. Mas numa madrugada, enquanto Domênico lutava sozinho contra uma febre que quase o matou, Miriam das Flores, a faxineira da mansão, fez algo que ninguém jamais tinha feito por ele. Na manhã seguinte, pela primeira vez em 2 décadas, Domênico sorriu. E o que aquela mulher fez naquela noite mudaria para sempre a vida dos dois. Nossas histórias têm viajado longe. De onde você está assistindo hoje? Compartilhe com a gente nos comentários. Domênico Alvarenga Mansur não sorria há 20 anos. Nenhum funcionário da mansão no Morumbi lembrava de ter visto aquele homem com qualquer expressão que não fosse frieza. Os lábios dele estavam sempre apertados numa linha fina, como se sorrir fosse um luxo que ele tinha decidido abandonar fazia tempo. E quem conhecia a história entendia o motivo. Aos 16 anos, numa estrada escura da Serra da Mantiqueira, o carro do pai dele capotou 3 vezes. Ernesto Alvarenga Mansur, um homem que ria alto e abraçava forte, não saiu daquele carro. Domênico saiu, mas nunca mais andou. As pernas pararam de funcionar naquela noite e junto com elas, a alegria. A mansão era grande demais para uma pessoa só. 3 andares, jardins enormes, quartos que ninguém usava. Tudo limpo, tudo organizado, tudo em silêncio. Os empregados andavam na ponta dos pés. Falar alto era proibido. Rir perto do patrão. Nem pensar. Quem tentava ser simpático recebia de volta um olhar que cortava qualquer boa intenção. Neuza Pereira, a governanta, trabalhava ali há 12 anos. Sabia exatamente como se mover pela casa sem provocar irritação. Conhecia cada detalhe, a que horas ele acordava, como gostava do café, em que posição ajustar as cortinas. Certa manhã, enquanto arrumava os remédios de Domênico na mesa do escritório, ele perguntou sem levantar os olhos do computador. A nova faxineira começa quando? Amanhã, seu Domênico. Chama Miriam. Veio indicada pela dona Sônia, do número 42. E as outras 3 que passaram por aqui nos últimos 2 meses? Neuza engoliu seco. Pediram para sair, senhor. Pediram ou fugiram? Neuza não respondeu. Não precisava. As 2 sabiam que ninguém aguentava muito tempo naquela casa. O salário era bom, mas o peso de conviver com aquele homem era grande demais. Domênico girou a cadeira de rodas na direção da janela. Lá embaixo, o jardim estava perfeito. Tudo no lugar. Tudo bonito. E tudo vazio de vida. Vamos ver quanto tempo essa dura, disse ele voltando ao trabalho. Do outro lado do Morumbi, quase grudado nos muros das mansões, ficava Paraisópolis. Uma das maiores comunidades de São Paulo, cheia de comércio, de gente, de barulho e de vida. E era ali, numa casa de 2 cômodos com paredes finas e telhado que pingava quando chovia forte, que Miriam das Flores de Oliveira dava banho em João Pedro antes de dormir. O menino tinha 1 ano e meio. Ria de tudo. Ria quando a mãe fazia careta, quando a água espirrava no rosto dele, quando Beatriz, a avó, cantava aquelas músicas antigas que ninguém mais lembrava. Mãe, a senhora já viu a casa onde vou trabalhar amanhã? Miriam perguntou enquanto secava o filho. Beatriz estava sentada no sofá, costurando uma bainha de calça. Os óculos de grau escorregavam no nariz dela a cada movimento da agulha. Vi por cima do muro uma vez. Parece um hotel de novela. E o dono? Ouviu falar? Ouvi sim. Dizem que é bravo feito cachorro de portão, que não fala com ninguém e olha todo mundo de cima, da cadeira de rodas dele. Miriam colocou João Pedro no berço e cobriu com o cobertor amarelo que Beatriz tinha feito. O menino agarrou a ponta do cobertor e fechou os olhos, satisfeito. Homem rico, mal-humorado, não me assusta, mãe. Já enfrentei coisa pior. Beatriz levantou os olhos da costura e olhou para a filha com aquele jeito que só mãe tem. Olhar de quem sabe mais do que fala. Cuidado, Miriam. Casa grande tem regra grande.
Não vai querendo endireitar o mundo logo no primeiro dia. Miriam riu baixinho. A senhora me conhece. Eu só limpo a casa. Se o homem quiser ser carrancudo, problema é dele. Mas Beatriz conhecia a filha melhor do que ela mesma. Sabia que Miriam não era do tipo que ficava quieta diante de injustiça. Desde pequena, a menina enfrentava qualquer um. Na escola, no ônibus, na fila do posto de saúde. Sempre com educação, mas sem abaixar a cabeça. Uma vez, com 11 anos, enfrentou o dono do mercadinho que tinha dado troco errado de propósito para Beatriz. O homem devolveu o dinheiro sem discutir. Aquela noite, antes de apagar a luz, Miriam olhou para o teto e pensou na mansão. Pensou no salário que ia ajudar a trocar o telhado. Pensou nas fraldas de João Pedro, no leite, na conta de luz atrasada. Pensou na vida que queria dar para o filho. Não pensou em Domênico. Não tinha como saber que aquele homem, sentado sozinho num escritório escuro do outro lado da avenida, também olhava para o teto sem conseguir dormir. Não por causa das contas, mas por causa do vazio que nenhum dinheiro do mundo conseguia preencher. Eram duas vidas completamente diferentes, separadas apenas por uma avenida. Mas o que ninguém ali imaginava é que o destino já estava traçado. E a vida daquele homem ia virar de cabeça para baixo a partir da manhã seguinte. Miriam chegou às 7 da manhã. O portão eletrônico da mansão era tão alto que ela precisou esticar o pescoço para enxergar a câmera de segurança. Apertou o botão do interfone e esperou. 15 segundos, 30, um minuto inteiro. O vento da manhã batia na nuca dela e trazia cheiro de grama recém-cortada. Bom dia. É a Miriam, a faxineira nova. A voz que respondeu era de Neuza, seca e rápida. Entra, segue reto pela entrada de serviço na lateral da casa. O portão se abriu devagar e Miriam caminhou pela calçada de pedra que contornava o jardim. As plantas estavam aparadas com perfeição. Nenhuma folha fora do lugar, nenhuma flor murcha. Tudo tão arrumado que parecia cenário de revista. Na porta da área de serviço, Neuza esperava com os braços cruzados. Bom dia, dona Neuza. Prazer, eu sou a Miriam. Neuza olhou para ela de cima a baixo. Miriam usava uma calça jeans simples, camiseta branca e tênis gasto. Levava uma bolsa no ombro e um sorriso no rosto que naquele ambiente sério parecia fora do lugar. Bom dia. O uniforme está no vestiário. Pode trocar e voltar aqui que eu explico a rotina. Sim, senhora. O uniforme era azul, calça social, camisa de botão e um avental discreto. Tudo novo, tudo do tamanho certo, tudo sem graça nenhuma. Miriam vestiu, olhou no espelho pequeno do vestiário e arrumou o cabelo num coque firme. Prendeu com o elástico que sempre carregava no pulso e passou a mão na camisa para alisar. Pronta, disse para si mesma. Neuza explicou a rotina com a precisão de quem já tinha feito aquilo dezenas de vezes. Limpeza dos quartos do segundo andar pela manhã, salas e escritório à tarde. A cozinha era responsabilidade da cozinheira, Dona Lúcia, que trabalhava ali há 8 anos. O jardim ficava com o jardineiro, seu Carlos. Uma coisa importante, Neuza disse, parando no corredor antes do escritório. Quando precisar limpar ali dentro, entra em silêncio, faz o serviço e sai. Não puxa a conversa, não pergunta nada, não faz barulho. Miriam olhou para a porta fechada do escritório. Ele não gosta de gente? Neuza apertou os lábios. Ele gosta de silêncio. Entendi. Silêncio. Só que a Miriam não era mulher de ficar calada. Onde ela chegava, o ambiente mudava. Ela era daquelas que precisava de um barulho, de uma conversa, de sentir que a casa tinha vida. Trabalhou a manhã inteira nos quartos do segundo andar e mesmo ali, sozinha, cantarolava baixinho enquanto passava pano nos móveis. Era mais forte que ela. Onde Miriam ia, levava barulho de vida. Nos quartos vazios daquela mansão, a voz dela era o único som humano que as paredes ouviam fazia tempo. Às 2 da tarde, chegou a hora de limpar o escritório. Ela bateu na porta.
Ninguém respondeu. Bateu de novo, um pouco mais forte. Pode entrar. A voz veio de dentro, grave e sem paciência. Miriam abriu a porta e encontrou o escritório enorme. Estantes de livros cobriam 2 paredes inteiras. Uma mesa de madeira escura ocupava o centro, cheia de papéis e telas de computador. E atrás dela, de costas para a janela, estava Domênico. Ela levantou os olhos do computador e olhou para ela sem dizer nada. Miriam sentiu aquele olhar pesado, avaliando cada detalhe, medindo. O tipo de olhar que faz a maioria das pessoas abaixar a cabeça e pedir desculpas por existir. Boa tarde, vim limpar o escritório, ela disse com a voz firme. Domênico não respondeu. Voltou o olhar para a tela. Miriam começou pelo canto da sala, tirando o pó das estantes com movimentos cuidadosos. A sala era tão quieta que o tic-tac do relógio na parede parecia um martelo. Aquele silêncio todo chegava a dar uma agonia no peito de quem estava acostumada com o movimento da comunidade. Ela aguentou 5 minutos. Bonita coleção de livros, disse, passando o pano numa prateleira. O senhor já leu tudo isso? Domênico parou de digitar. Levantou os olhos devagar. Eu pedi silêncio. Não, a dona Neuza pediu. Uma pausa de 3 segundos. Pois eu estou pedindo agora. Miriam apertou o pano entre os dedos, mas não abaixou o olhar. Desculpa, é que casa silenciosa demais me dá aflição. Se te dá aflição, tem muita casa barulhenta precisando de faxineira. O tom era duro, calculado. O tipo de frase feita para colocar alguém no lugar e deixar claro quem mandava ali. Miriam sentiu o sangue esquentar, mas respirou fundo. Lembrou da mãe dizendo para não endireitar o mundo no primeiro dia. Tem razão, seu Domênico. Vou terminar aqui e pronto. Ela terminou a limpeza em silêncio. Cada movimento firme, cada gesto preciso. Nenhuma palavra a mais, nenhum olhar para trás. Quando saiu e fechou a porta, Domênico ficou olhando para onde ela tinha estado. Ninguém respondia daquele jeito. Ninguém. E aquela mulher tinha feito isso sem levantar a voz. A primeira semana de Miriam na mansão passou devagar. Cada dia era uma nova tentativa de fazer o trabalho sem esbarrar no gênio forte do patrão. Ela limpava, organizava, passava pano nos móveis antigos e tentava ficar quieta quando entrava no escritório. Tentava, porque ficar quieta era a coisa mais difícil do mundo para ela. Na quarta-feira, enquanto limpava a sala principal, ela encontrou Neuza, guardando uns papéis no armário. Dona Neuza, posso perguntar uma coisa? Depende. Ele é assim desde sempre? Bravo desse jeito? Neuza olhou para os lados, conferindo se estavam sozinhas. Baixou a voz. Desde o acidente. Faz 20 anos. Que acidente? Não é da minha conta contar e não é da sua conta perguntar. Faz o seu serviço, Miriam. Miriam levantou as mãos em rendição. Está bem, curiosidade minha. Mas a curiosidade ficou ali, girando na cabeça dela. Um homem de 36 anos, bonito, dono de tudo aquilo, preso numa cadeira de rodas, sem sorrir, sem conversar, sem viver de verdade. Tinha alguma coisa por trás daquele mau humor todo. Percebeu que Domênico almoçava sozinho no escritório. A bandeja vinha e voltava quase intacta. Percebeu que ele passava horas olhando pela janela sem fazer nada. Percebeu que às vezes, de madrugada, a luz do quarto dele ainda estava acesa. Na sexta-feira, o problema aconteceu. Miriam estava limpando o escritório quando esbarrou numa pilha de pastas em cima da mesa auxiliar. As pastas caíram no chão com um barulho que cortou o silêncio da casa inteira. Papéis se espalharam pelo tapete. Meu Deus, desculpa, ela disse, se abaixando para juntar tudo. Domênico largou o que estava fazendo e girou a cadeira na direção dela. O rosto estava vermelho. Você tem noção do que são esses documentos? Eu sei, me desculpa, foi sem querer. Sem querer. Faz uma semana que você trabalha aqui e já bagunçou o meu escritório inteiro. Miriam juntava os papéis rápido, as mãos tremendo. Não de medo,
de raiva contida. Eu estou juntando. Vai ficar tudo no lugar. Vai ficar tudo no lugar? Essas pastas tinham uma ordem certa. Você acha que é só empilhar de qualquer jeito? Ela parou, levantou o rosto, olhou direto nos olhos dele. Seu Domênico, eu derrubei sem querer. Já pedi desculpa. Agora, se o senhor quer que eu organize na ordem certa, me diz qual é a ordem. Ficar gritando comigo não vai colocar nenhum papel no lugar. O escritório ficou em silêncio. Domênico abriu a boca para responder, mas Miriam já tinha voltado a juntar os papéis. Calma, metódica, sem demonstrar nervosismo. Ele ficou olhando para ela, esperando a cena que sempre acontecia com os outros funcionários. O pedido de desculpas desesperado, as lágrimas, a promessa de que não ia se repetir. Nada disso veio. Miriam colocou as pastas na mesa, uma por uma. Bateu cada uma de leve para alinhar as folhas. Prontas. Se quiser reorganizar na sua ordem, está aí. Mas eu garanto que não faltou nenhuma folha. Ela saiu do escritório sem esperar resposta. No corredor, Neuza estava parada com os olhos arregalados. Tinha ouvido cada palavra. Menina, você é louca? Louca por quê? Eu derrubei, pedi desculpa e arrumei. O que mais ele queria? Ele queria que você ficasse com medo. Miriam ajeitou o avental e passou a mão no cabelo que escapava do coque. Medo eu tenho de conta atrasada e de febre de criança. De homem bravo eu não tenho, não. Neuza balançou a cabeça, mas um sorriso pequeno escapou no canto da boca. Fazia tempo que alguém enfrentava Domênico daquele jeito. Naquela noite, em Paraisópolis, Miriam deu banho em João Pedro, esquentou o feijão do almoço e sentou na cama. As costas doíam, os pés estavam inchados. O dia tinha sido longo. Beatriz apareceu na porta do quarto com uma xícara de café. Como foi a semana, filha? O homem é difícil, mãe. Sério. Parece que tem raiva do mundo inteiro. E você? Já arrumou confusão? Miriam pegou a xícara e soprou o café antes de tomar um gole. Ah, um pouquinho. Beatriz suspirou fundo. Miriam, pelo amor de Deus. Calma, mãe. Eu sei me cuidar, mas vou te falar uma coisa. Aquele homem não é ruim de todo, mãe. Ele só está com a alma machucada e usa essa braveza como um escudo. E a senhora sabe, eu conheço um olhar triste quando vejo um. Beatriz olhou para a filha e ficou quieta. Conhecia aquele olhar. Era o mesmo olhar que Miriam tinha quando decidia cuidar de alguém. Já tinha visto aquele olhar quando a filha trouxe um cachorro machucado para casa, quando ajudou a vizinha doente, quando passou noites acordada com João Pedro com febre. E isso, Beatriz sabia, era o começo de um problema. 3 semanas se passaram. Miriam não pediu demissão, não chorou no banheiro, não reclamou com Neuza, e isso incomodava Domênico mais do que ele conseguia admitir. Todas as faxineiras anteriores duravam no máximo 10 dias. Uma saiu chorando depois que ele criticou a forma como ela passava pano no chão. Outra pediu as contas quando ele jogou no lixo um arranjo de flores que ela tinha colocado na sala. A terceira simplesmente não voltou depois do almoço. Miriam ficou e não ficou calada. Toda vez que ele fazia um comentário ácido, ela respondia, não com grosseria, mas com uma firmeza que Domênico não estava acostumado a receber. Numa manhã de terça-feira, ele reclamou que o chão do corredor estava com marca de sapato. Marca de roda, seu Domênico, Miriam respondeu sem parar de varrer. Sapato eu limpo, roda o senhor passa 10 vezes por dia no mesmo lugar. Ele apertou os olhos. Está insinuando que eu sujo minha própria casa? Não estou insinuando, estou dizendo. Mas fica tranquilo, eu limpo de novo. E limpou, sem reclamar, sem cara feia, sem drama. Fez o serviço e foi embora para a próxima tarefa. Domênico ficou no corredor sozinho, olhando para o chão limpo, sem saber o que fazer com aquela mulher que não funcionava como as outras. Na quinta-feira daquela semana, Cláudio Ferraz apareceu na mansão para uma reunião. Cláudio era o advogado da família, cuidava de tudo.
Contratos, processos, imagem pública, entrou no escritório, sentou na poltrona de couro e abriu a pasta. Domênico, precisamos falar sobre a proposta da Zona Leste. Eles querem 20% acima do que oferecemos. Manda recusar. Não é tão simples. Se recusar, vamos perder o prazo da licitação e... Eu disse para recusar. Cláudio conhecia aquele tom. Não insistiu. Guardou os papéis e mudou de assunto. Outra coisa. Quem é a moça nova da limpeza? Por quê? Porque passei por ela no corredor e ela me deu bom dia com um sorriso que parecia propaganda de pasta de dente. As outras mal olhavam para cima. Domênico girou a cadeira na direção da janela. O nome dela é Miriam. Trabalha aqui faz 3 semanas. 3 semanas? Isso é recorde. É barulhenta, inconveniente e não sabe ficar no lugar dela. Cláudio cruzou os braços. Mas ainda está aqui. Domênico não respondeu. Na sexta-feira, a reunião com os investidores da Zona Leste deu errado. O grupo recusou a contraproposta de Domênico e fechou com outra incorporadora. Ele perdeu um contrato de 40 milhões de reais. Voltou para casa com o rosto fechado e um humor pior do que o normal. Miriam estava no corredor, terminando de limpar os quadros da parede. Não sabia do que tinha acontecido. Quando viu Domênico passando rápido na cadeira, com a mandíbula travada e os olhos escuros, ela tentou ser simpática. Boa tarde, seu Domênico. Está tudo bem? Ele parou a cadeira. Não está tudo bem. Quer que eu traga um café? Dona Lúcia acabou de fazer. Eu não quero café. Eu quero que as pessoas façam o trabalho delas sem querer ser minha amiga. Miriam colocou o pano de limpeza no ombro e cruzou os braços. Eu não estou querendo ser sua amiga, seu Domênico. Estou oferecendo um café. É diferente. Para você pode ser diferente. Para mim é a mesma coisa. Gente querendo se aproximar sempre quer alguma coisa. Miriam olhou para ele e sentiu vontade de responder. Sentiu vontade de dizer que nem todo mundo queria o dinheiro dele, que existia gente no mundo que oferecia café porque era educada, porque via outra pessoa com cara de quem precisava, mas não disse nada disso. Está bem, ela disse, com a voz calma, sem café, e voltou a limpar os quadros. Domênico ficou parado no corredor por mais alguns segundos. Olhou para ela de costas, passando o pano com o mesmo cuidado de sempre. Pensou em dizer alguma coisa. Não disse. Girou a cadeira e foi para o quarto. Aquela mulher mexia com o silêncio que ele tinha construído durante 20 anos. E ele não sabia se isso o irritava ou o assustava. Quando Miriam terminou o trabalho e saiu pela porta de serviço, o sol já estava se pondo atrás das mansões do Morumbi. Ela caminhou até o ponto de ônibus, pegou o celular e ligou para Beatriz. Mãe, já estou saindo. Como está o João Pedro? Dormiu agora. Está um anjo. E o trabalho? Miriam suspirou. O homem perdeu um negócio e descontou em mim. E você? Ofereci café. Beatriz riu do outro lado da linha. Minha filha, você não tem jeito. Miriam sorriu e desligou. No fundo, sabia que estava começando a se importar com aquele homem. E isso era perigoso. A creche de João Pedro fechou numa segunda-feira. Cano estourado no banheiro, infiltração no teto, sem previsão de volta. Miriam recebeu a mensagem às 6 da manhã, com o filho já de banho tomado e pronto para sair. Mãe, a senhora pode ficar com ele hoje? Beatriz tossiu do outro lado do telefone. Estava gripada há 3 dias. Filha, eu mal consigo levantar. Estou com o corpo todo quebrado. Miriam fechou os olhos e encostou a testa na parede da cozinha. Pensou nas opções. A vizinha trabalhava. A comadre tinha viajado. Não tinha mais ninguém. Está bom, mãe. Fica deitada que eu me viro. Vai levar o menino para a casa dos Mansur? Vou ter que levar. Escondo ele na área de serviço. Termino o serviço rápido e ninguém percebe. Miriam, se esse homem descobre, ele não vai descobrir. Confia em mim. Miriam entrou pela lateral da mansão como sempre, mas dessa vez com o coração batendo forte.
Colocou o menino num canto da lavanderia, cercado por almofadas que pegou do sofá de serviço, com biscoitos e o celular velho passando desenho sem som. Fica quietinho, meu amor. Mamãe está aqui pertinho. O menino olhou para ela com aqueles olhos grandes e sorriu. Miriam beijou a testa dele e foi trabalhar. A manhã correu bem. João Pedro ficou quieto, entretido com os desenhos. Miriam ia até a lavanderia a cada 40 minutos para conferir, trocar fralda, dar água. Neuza quase pegou ela uma vez, mas Miriam desviou para o banheiro a tempo. Às 3 da tarde, tudo mudou. Miriam subiu para limpar o quarto de Domênico e encontrou a porta aberta. Empurrou devagar. O quarto estava escuro, com as cortinas fechadas. O ar estava quente e pesado. Seu Domênico? Nenhuma resposta. Ela entrou mais um passo e viu. Domênico estava na cama, com o rosto vermelho e suado, os olhos fechados, as mãos agarrando o lençol com força, os dedos brancos. Seu Domênico, o senhor está passando mal? Ele abriu os olhos, mas o olhar estava perdido, desfocado. Sai daqui, ele murmurou com a voz fraca. Miriam se aproximou e colocou a mão na testa dele. Queimava. O senhor está fervendo de febre, precisa de um médico. Não, nada de médico, nada de hospital. Mas seu Domênico? Eu disse que não. A voz saiu fraca. Não era a voz de um homem mandando, era a voz de alguém com medo. Miriam ficou parada, olhando para ele. Viu o suor escorrendo pela testa, as mãos tremendo, a respiração curta e rápida. Está bem, sem médico. Mas eu vou cuidar do senhor. Ela correu para a cozinha. Pegou uma bacia com água fria, toalhas limpas, o termômetro que encontrou na gaveta do banheiro. Voltou para o quarto e começou a fazer compressas na testa e no pescoço dele, do jeito que Beatriz fazia quando ela era pequena e pegava febre forte no inverno. 39,5. Ela leu o termômetro. Precisa tomar um antitérmico. Onde ficam seus remédios? Gaveta do criado mudo, ele disse com a voz rouca. Miriam encontrou os remédios, leu os nomes, separou o que conhecia. Deu o comprimido com água e voltou a trocar as compressas. Faz quanto tempo que está assim? Desde ontem. Desde ontem? E por que não chamou ninguém? Ele não respondeu. Miriam entendeu. Aquele homem tinha tanto medo de hospital que preferiu ficar sozinho queimando de febre do que pedir ajuda. 20 anos de trauma faziam isso com uma pessoa. Às 6 da tarde, Neuza foi embora. Dona Lúcia já tinha saído às 4. A mansão ficou vazia. Miriam desceu até a lavanderia, pegou João Pedro nos braços e subiu. Vem, meu amor, a mamãe precisa cuidar de uma pessoa. Colocou o menino num cantinho do quarto de Domênico, com o cobertor amarelo e as almofadas. O menino estava sonolento, já quase dormindo. Miriam arrumou tudo ao redor dele e voltou para a cabeceira da cama. A noite foi longa, a febre subia e descia. Domênico delirava, falava coisas sem sentido. Chamou o pai 2 vezes. Na terceira vez, agarrou a mão de Miriam com força. Pai, me desculpa. Ele disse com a voz embargada. Miriam sentiu os olhos arderem. Segurou a mão dele com as 2 mãos e ficou ali, firme, sem se mexer. Está tudo bem. Estou aqui. Pode descansar. Ele apertou a mão dela e fechou os olhos. Miriam ficou a noite inteira, trocando compressas, verificando a febre, dando água quando ele conseguia engolir. João Pedro dormia tranquilo no canto. E ela, sentada na beira daquela cama, cuidava de um homem que a tratava com frieza. Porque era isso que ela sabia fazer, cuidar, mesmo quando ninguém pedia. A febre começou a ceder perto das 4 da manhã. Miriam conferiu o termômetro mais uma vez. 37,2. Ainda alto, mas o pior tinha passado. Ela soltou o ar devagar, sentindo o corpo inteiro pesar de cansaço. Os olhos ardiam. As mãos estavam enrugadas de tanto torcer pano molhado. Trocou a última compressa, arrumou o lençol em volta de Domênico e conferiu se ele estava respirando direito. O rosto dele estava mais calmo. As mãos tinham soltado o lençol.
O suor estava secando. João Pedro se mexeu no cantinho. Resmungou baixinho, aquele barulhinho de criança procurando a mãe no escuro. Miriam foi até ele e pegou no colo, aconchegando o menino no peito. Ele se encaixou nela como sempre fazia, a cabeça no ombro da mãe, a mãozinha segurando a gola da camisa. Pronto, meu amor, volta a dormir. Mamãe está aqui. Ela se sentou na poltrona de couro que ficava ao lado da cama. Era a poltrona mais macia em que já tinha sentado na vida. O couro estava frio, mas esquentou rápido com o calor do corpo dela e do menino. Miriam encostou a cabeça no encosto e pensou que ia ficar só 1 minuto de olhos fechados, só 1 minuto para descansar as vistas. Só 1. Dormiu em segundos. O sol entrou pela fresta da cortina às 7h12 da manhã. Um fio de luz cortou o quarto e caiu no rosto de Domênico. Ele abriu os olhos devagar. A cabeça doía. O corpo estava fraco. A boca seca. Virou o rosto para o lado e viu. Na poltrona ao lado da cama, Miriam dormia com o corpo torto, a cabeça tombada para o lado. O menino estava no colo dela, agarrado à camisa, com o cobertor amarelo enrolado nas pernas. No chão, uma bacia com água. Na mesa de cabeceira, o termômetro, uma caixa de remédio aberta, copos com resto de água e um pano úmido dobrado. Domênico ficou olhando para aquela cena sem se mexer. O quarto inteiro contava a história do que tinha acontecido durante a noite. A mulher que ele tratava com grosseria passou a madrugada inteira cuidando dele, sem pedir nada, sem avisar ninguém, sem cobrar. E trouxe o filho, porque não tinha com quem deixar. A boca de Domênico se moveu, devagar, quase sem perceber. Os cantos dos lábios subiram. Não muito. Só o suficiente para que, se alguém estivesse olhando, percebesse que aquele homem estava sorrindo. Um sorriso pequeno, tímido, guardado há 20 anos. Durou poucos segundos. Depois ele fechou os olhos de novo e ficou em silêncio, ouvindo a respiração calma de Miriam e os barulhinhos que João Pedro fazia dormindo. Às 8 da manhã, Miriam acordou assustada. Olhou para o relógio. Olhou para a cama. Domênico estava de olhos fechados, parecendo dormir. Ela levantou devagar, desceu com João Pedro nos braços, colocou o menino na lavanderia e voltou ao quarto. Conferiu a febre. 36,8. Normal. Graças a Deus. Sussurrou. Começou a arrumar a bagunça. Recolheu as toalhas usadas, esvaziou a bacia na pia do banheiro, guardou os remédios na gaveta. Quando estava saindo, a voz dele veio baixa da cama. Miriam. Ela parou na porta. Virou devagar. Sim. Ele ficou em silêncio por 3 segundos inteiros. Depois, obrigado. A palavra saiu difícil, como se tivesse que passar por camadas de orgulho antes de chegar à boca. Miriam sentiu um aperto no peito. Aquele homem nunca tinha dito obrigado para ela. Em semanas de trabalho, nem uma vez. De nada, seu Domênico. Qualquer um teria feito a mesma coisa. Não, qualquer um não teria. Ela ficou parada na porta sem saber o que responder. O menino, ele disse. É seu filho? Miriam sentiu o estômago gelar. Ele tinha visto João Pedro. A demissão passou pela cabeça dela como um raio. É sim. Desculpa, eu não tinha com quem deixar e... Quantos anos? 1 ano e meio. Ele dormiu a noite inteira? Dormiu sim. Domênico virou o rosto para a janela. Pode trazer ele quando precisar. Sem problema. Avisa a Neuza que eu autorizei. Miriam piscou. Esperou a bronca. Esperou a ameaça de demissão. Em vez disso, recebeu permissão. O senhor está falando sério? Eu não costumo brincar, Miriam. Ela sentiu os olhos encherem de água, mas segurou. Não ia chorar na frente dele. Não ia. Obrigada, seu Domênico. E saiu. No corredor, longe da porta do quarto, ela encostou na parede e deixou uma lágrima escorrer. Só uma. Depois limpou o rosto com as costas da mão e foi buscar o filho. Dentro do quarto, Domênico continuava olhando para a janela e, sem perceber, sorriu de novo.
Nos dias seguintes, a mansão continuou funcionando como sempre. Neuza organizava, Dona Lúcia cozinhava, seu Carlos cuidava do jardim. Mas quem prestasse atenção de verdade percebia que tinha coisa diferente no ar. Domênico parou de fechar a porta do escritório. A porta simplesmente ficava entreaberta enquanto ele trabalhava. Neuza percebeu no segundo dia e estranhou. Em 12 anos, aquela porta só ficava aberta quando alguém ia limpar. Agora ficava assim a tarde inteira. Dona Neuza, o seu Domênico esqueceu a porta aberta. Miriam comentou ao passar pelo corredor com o balde na mão. Não esqueceu, não. Ele deixou aberta de propósito. Por quê? Neuza deu de ombros. Vai saber. Mas se ele está ouvindo a gente, é melhor a gente falar baixo. Miriam riu e continuou andando. Não percebeu que lá dentro do escritório, Domênico ouviu a risada dela e levantou os olhos do computador. João Pedro começou a ir para a mansão 2 vezes por semana, nos dias em que a creche não funcionava. Miriam montava o cantinho dele na lavanderia, com os brinquedos, o cobertor amarelo e o celular velho com os desenhos. Numa quarta-feira, João Pedro escapou da lavanderia. Miriam estava no 2º andar limpando um banheiro quando ouviu a risada do filho vindo de algum lugar da casa. O coração disparou. Largou o rodo e desceu correndo. Encontrou o menino no corredor do escritório. Sentado no chão de mármore, batendo um bloquinho de madeira no pé da cadeira de rodas de Domênico. O barulho era ritmado, quase musical. E Domênico estava parado ali, olhando para baixo, olhando para aquela criança que ria sem motivo nenhum. João Pedro! Miriam apareceu ofegante. Me desculpa, seu Domênico, ele escapou e... Ele está batendo na minha cadeira, Domênico disse com a voz calma. Eu sei, eu vou tirar ele agora, me desculpa. Não estou reclamando. Estou dizendo que ele está batendo na minha cadeira. Faz uns 5 minutos já. Miriam parou, olhou para Domênico, olhou para o filho. João Pedro continuava batendo o bloquinho, feliz da vida, sem a menor preocupação. E Domênico observava com uma expressão que Miriam nunca tinha visto no rosto dele. Não era raiva, não era irritação. Era curiosidade sobre aquela criança que olhava para ele sem medo, sem cerimônia, sem saber que ele era rico ou bravo. Ele gosta do barulho, Miriam disse baixinho. Eu percebi. Ela pegou o menino no colo. Vem, João Pedro, deixa o moço trabalhar. Pode deixar ele um pouco. Miriam arregalou os olhos. Como? Se ele ficar quieto, pode ficar aí. Eu preciso terminar uns relatórios e não vou sair do escritório mesmo. Era a 2ª vez que Domênico cedia. Miriam sentiu o peito apertar de um jeito que ela não conseguiu explicar. Está bem, mas qualquer coisa me chama. Ela colocou João Pedro no chão do escritório com os brinquedos e voltou ao trabalho. Toda vez que passava pela porta, via a mesma cena. O menino brincando no chão e Domênico trabalhando. Em silêncio. Mas um silêncio diferente do que a casa estava acostumada. No final do dia, quando Miriam foi buscar o filho, encontrou João Pedro dormindo no tapete do escritório, enrolado no cobertor amarelo. A chupeta tinha caído do lado. E ao lado do menino, no chão, um biscoito que Domênico tinha pegado da própria gaveta e colocado perto dele. Ele dormiu faz uns 20 minutos. Domênico disse sem tirar os olhos do computador. Miriam pegou o filho no colo com cuidado e ficou parada, olhando para o biscoito no chão. Um biscoito fino, importado, desses que custam caro. Deixado no chão para uma criança que mal sabia falar. Seu Domênico! O quê? Obrigada. De verdade. Ele continuou digitando. Não olhou para ela. Não fiz nada, mas fez. E os dois sabiam disso. Um biscoito no chão dizia mais do que qualquer palavra. Naquela noite, em Paraisópolis, Miriam contou para Beatriz. A mãe ouviu calada, costurando como sempre. Ele deixou o João Pedro ficar no escritório, mãe. Deu biscoito para ele. Beatriz parou a agulha. E você, filha, está sentindo o que com isso tudo? Miriam demorou para responder.
Olhou para o prato, para a parede, para qualquer lugar que não fosse os olhos da mãe. Estou sentindo que aquele homem não é quem ele finge ser. Ele finge ser bravo, mãe, mas por dentro é outra coisa. Cuidado, Miriam. Cuidado com o quê? Com o que você está começando a sentir. Porque coração não pergunta se a pessoa é patrão ou empregada. Coração só vai. Miriam ficou em silêncio. Beatriz tinha razão, e isso era exatamente o que a assustava. Aconteceu numa terça-feira chuvosa de junho. São Paulo inteira estava debaixo de água. O trânsito parado, as ruas alagadas, o céu escuro desde cedo. Miriam chegou na mansão encharcada com o guarda-chuva virado do avesso pelo vento. Que dia, dona Neuza! Parece que o céu desabou. Neuza entregou uma toalha para ela. E vai piorar. A previsão é de chuva até sexta. A mansão ficava diferente nos dias de chuva. O som da água batendo nas janelas grandes deixava tudo mais quieto. Os corredores ficavam escuros. A luz do dia não entrava direito. Miriam trabalhou a manhã inteira no segundo andar. Depois do almoço, desceu para limpar a biblioteca. Era o cômodo que ela mais gostava na casa. As estantes iam do chão até o teto, cheias de livros antigos com capa de couro. As janelas davam para o jardim, e quando chovia forte, o barulho da água nas folhas fazia a sala inteira parecer um lugar fora do tempo. Ela entrou e encontrou Domênico ali, sozinho, com um livro fechado no colo, olhando pela janela. Desculpa, seu Domênico. Volto depois para limpar. Pode limpar. Eu não estou fazendo nada. Miriam entrou e começou a tirar o pó das prateleiras. O silêncio entre eles já não era pesado como antes. Era um silêncio que os dois tinham aprendido a dividir sem incômodo. Depois de uns 10 minutos, Domênico falou, sem olhar para ela, a voz baixa, quase perdida no som da chuva. Meu pai gostava de chuva. Miriam parou o pano no ar. Esperou. Ele dizia que chuva era a natureza lavando o mundo para começar de novo. Miriam não respondeu. Sentou devagar num banquinho de madeira que ficava perto da estante e ficou ali, com o pano no colo, ouvindo. Eu tinha 16 anos. A gente voltava de uma viagem na Serra da Mantiqueira. Meu pai dirigindo, eu no banco do carona. Estava chovendo muito, a estrada estava escura e a pista escorregadia. Domênico falava devagar. Cada palavra parecia custar esforço. Eu estava mexendo no rádio. Queria trocar a música. Meu pai virou para me ajudar. Só por um segundo. Um segundo. E o carro saiu da pista. Miriam sentiu o ar pesar dentro do peito. O carro capotou 3 vezes. Quando parou, eu estava preso no banco, com as pernas travadas e um gosto de sangue na boca. Virei para o lado e vi meu pai. Ele não estava se mexendo. A chuva batia na janela com força. Os bombeiros tiraram a gente do carro, me levaram para o hospital. Meu pai eles levaram para outro lugar. Eu fiquei sabendo no dia seguinte, quando acordei na cama do hospital sem sentir as pernas. Minha mãe entrou no quarto com o rosto vermelho de tanto chorar e disse que meu pai tinha ido. Domênico apertou o livro no colo. Os dedos ficaram brancos de tanta força. Se eu não tivesse mexido no rádio, ele não teria desviado o olhar. O carro não teria saído da pista. Ele ainda estaria aqui. Miriam olhou para ele e viu o que Domênico escondia há 20 anos debaixo da frieza e da grosseria. Não era a raiva do mundo. Era culpa. Uma culpa que foi crescendo dentro dele até tomar conta de tudo. Seu Domênico, ela disse com a voz firme, mas gentil. O senhor tinha 16 anos, era um menino. Eu sei quantos anos eu tinha. Então o senhor sabe que menino de 16 anos mexe no rádio do carro, que isso é normal, que o que aconteceu foi um acidente. Eu sei o que foi, não muda o que eu sinto. Miriam respirou fundo. O senhor acha que seu pai ia querer ver o filho vivendo assim, trancado nessa casa, sem falar com ninguém, sem sorrir, punindo a si mesmo todo dia? Domênico virou o rosto para ela. Os olhos estavam vermelhos. Você não conheceu meu pai? Não, mas conheço o pai. E nenhum pai que ama o filho quer ver ele destruindo a própria vida por causa de um acidente.
Nenhum. O silêncio durou tanto que Miriam achou que tinha ido longe demais. Ela se levantou, pegou o pano e ia voltar a limpar quando Domênico falou. Ninguém nunca me disse isso. Então estava na hora de alguém dizer. Domênico baixou os olhos para o livro no colo. A chuva continuava lá fora, forte e constante. E ali dentro da biblioteca, naquela tarde cinzenta de junho, duas pessoas que não deveriam ter nada em comum descobriram que tinham mais em comum do que imaginavam. Miriam voltou a limpar as estantes. Domênico voltou a olhar pela janela. Mas a distância entre eles tinha diminuído, e os dois perceberam. Depois daquela tarde na biblioteca, Domênico mudou, não de forma gritante, mas nos detalhes. Começou a perguntar para Miriam sobre o dia dela quando se cruzavam no corredor. Perguntava sobre João Pedro. Uma vez perguntou se Beatriz tinha melhorado da gripe. Miriam respondia com naturalidade, mas por dentro sentia o peito apertar cada vez mais. Conhecia aquele aperto, conhecia bem, e sabia que não podia sentir aquilo por um homem como Domênico. Mãe, eu estou encrencada, ela disse uma noite enquanto colocava João Pedro para dormir. Beatriz levantou os olhos da costura. O que aconteceu? Estou gostando dele. Beatriz largou a agulha. Do patrão? Do Domênico. E não me olhe assim, mãe, porque eu também acho loucura. Beatriz tirou os óculos e esfregou os olhos. Filha, eu não vou mentir. Isso me preocupa. Eu sei. Não é porque ele é rico. Rico ou pobre, homem bom é homem bom. Mas o mundo dele e o nosso são diferentes. As pessoas de lá não vão aceitar fácil. Miriam se sentou na cama. Eu sei disso, mãe. Por isso eu preciso sair de lá antes que fique pior. Sair? Mas o salário? Eu arrumo outra coisa. Sempre arrumei. Beatriz olhou para a filha e viu nos olhos dela uma coisa que a assustou. Miriam já estava apaixonada. Não era começo de sentimento. Era tarde demais para arrancar. Na mansão, Domênico vivia sua própria guerra. Cláudio, eu preciso te falar uma coisa, ele disse na reunião da sexta-feira. O advogado abriu o notebook e esperou. Fala, não é sobre negócio. Cláudio levantou os olhos. Então é sobre o quê? A Miriam. Cláudio fechou o notebook devagar. A faxineira? Não chama ela assim. É o que ela é, Domênico. Ela é mais do que isso. Cláudio encostou na cadeira e cruzou os braços. Domênico, eu sou seu advogado e seu amigo há 15 anos. Então vou falar direto. A imprensa vai destruir você. Os sócios vão questionar. Eu sei de tudo isso. E mesmo assim, Domênico olhou para Cláudio com uma expressão que o advogado nunca tinha visto. Faz 20 anos que eu vivo como um homem que desistiu de tudo. E agora apareceu alguém que fez essa casa ter vida de novo. Que me fez sorrir, Cláudio, sorrir. Cláudio ficou calado por um tempo longo. E o que você quer fazer? Eu quero falar com ela, mas não sei como. Na segunda-feira seguinte, Miriam chegou na mansão decidida. Tinha passado o fim de semana inteiro ensaiando. Ia pedir demissão, ia agradecer, ia desejar tudo de bom e ir embora antes que o coração falasse mais alto que a razão. Encontrou Neuza na cozinha. Dona Neuza, preciso falar com o seu Domênico. Neuza olhou para ela e percebeu na hora. Você vai embora, não vai? Miriam desviou o olhar. É melhor assim. Para quem? Para todo mundo. Neuza segurou a mão dela. Miriam, eu trabalho nessa casa há 12 anos. Vi aquele homem tratar as pessoas como se fossem móveis. E vi ele mudar desde que você chegou. Se você sair, ele vai voltar a ser o que era antes. Miriam sentiu os olhos arderem, mas manteve a voz firme. Dona Neuza, eu sou faxineira. Ele é dono de meia São Paulo. Eu moro em Paraisópolis. As pessoas vão falar. Vão dizer que eu estou atrás do dinheiro. E eu não sou esse tipo de mulher. Eu sei que não é. E ele também sabe. Miriam apertou os lábios e foi até o escritório. Bateu na porta. Entra. Ela entrou. Domênico estava atrás da mesa, como sempre. Mas quando viu o rosto dela, percebeu que tinha alguma coisa errada. Seu Domênico, eu preciso falar com o senhor.
Senta. Prefiro ficar em pé. Ele esperou. Miriam respirou fundo. Eu vim agradecer por tudo, pelo trabalho, pela oportunidade, pelo que o Senhor fez pelo meu filho. Mas eu preciso ir embora. Por quê? Porque é o certo. Certo para quem, Miriam? Ela sentiu a voz tremer. Para mim, para o Senhor, para todo mundo que vai falar sobre a faxineira e o patrão. Domênico ficou em silêncio. Olhou para ela com aqueles olhos escuros que Miriam tinha aprendido a ler nos últimos meses. E se eu não quiser que você vá embora? Miriam sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Seu Domênico, não faz isso comigo. Eu estou sendo honesto. Você me ensinou a ser. Ela fechou os olhos. Uma lágrima escorreu. Eu não posso. Pode sim, mas está com medo. Miriam abriu os olhos e olhou para ele. Viu que Domênico também estava com medo. A gente não pode. Ela repetiu baixinho e saiu do escritório antes que ele pudesse responder. Miriam não voltou na terça, nem na quarta. Mandou uma mensagem para Neuza dizendo que estava doente, mas as duas sabiam que era mentira. Neuza leu a mensagem e suspirou, olhando para o corredor vazio da mansão. Na quinta-feira de manhã, Domênico chamou Neuza no escritório. Ela não vem mais, não é? Neuza juntou as mãos na frente do corpo. Disse que está doente, seu Domênico. Ela não está doente. Eu sei. Domênico girou a cadeira até a janela. Ficou olhando para o jardim em silêncio por quase 1 minuto inteiro. Depois virou e disse com uma firmeza que Neuza não esperava. Neuza, eu preciso ir até Paraisópolis. A governanta arregalou os olhos. O senhor nunca foi lá. Pois agora eu vou. Mas como? As ruas lá são estreitas, tem escada, tem ladeira. Arruma o carro. O motorista me leva até a entrada. O resto eu resolvo. Cláudio ligou meia hora depois. Neuza me contou. Você perdeu o juízo? Pode ser. Domênico, pensa no que você está fazendo. Não estou indo atrás de uma empregada, Cláudio. Estou indo atrás da mulher que eu amo. A linha ficou muda por 5 segundos. Você está falando sério? Nunca falei tão sério na vida. Cláudio suspirou. Tem certeza? Absoluta. O carro parou na entrada de Paraisópolis às 3 da tarde. O motorista abriu a porta e montou a cadeira de rodas na calçada. Domênico se transferiu para a cadeira e olhou para a rua à frente. Movimento por todos os lados. Gente andando, crianças correndo, música saindo das casas, cheiro de comida no ar. Um mundo inteiro cheio de vida, grudado nos muros da mansão dele. A cadeira de rodas chamou atenção. Um homem de terno escuro, numa cadeira cara, entrando em Paraisópolis. As pessoas paravam para olhar. Algumas cochichavam, outras apontavam. Um menino de uns 10 anos se aproximou. Moço, está perdido. Estou procurando a casa da dona Miriam. Miriam das Flores de Oliveira. A Miriam? Conheço. Mora ali na 3ª rua, a 2ª casa depois da padaria. Pode me levar até lá? O menino andou na frente e Domênico foi empurrando a cadeira pelas ruas irregulares. As rodas travavam no paralelepípedo solto. O suor escorria pela testa. Ele não se importou. Cada metro daquele caminho valia a pena. Quando chegou na casa de Miriam, já tinha uma pequena plateia atrás dele. Vizinhos, crianças, gente curiosa querendo saber o que aquele homem rico estava fazendo ali. A porta estava aberta. Beatriz apareceu primeiro, olhou para Domênico de cima a baixo, olhou para a cadeira, olhou para o motorista parado lá atrás e entendeu tudo sem precisar de uma palavra. A senhora é Dona Beatriz? Sou eu. Meu nome é Domênico. Eu preciso falar com a Miriam. Beatriz ficou parada por 2 segundos. Depois virou para dentro e chamou. Miriam, vem aqui, filha. Miriam apareceu com João Pedro no colo. Quando viu Domênico ali, na porta da casa dela, de cadeira de rodas, suado, com meia Paraisópolis olhando, ela sentiu as pernas fraquejarem. O que você está fazendo aqui? Domênico olhou para ela, olhou para o menino, olhou para Beatriz, olhou para todos aqueles rostos ao redor. Miriam, eu passei 20 anos acreditando que não merecia ser feliz.
20 anos trancado naquela casa, achando que a vida tinha acabado. E então você apareceu. Com esse seu jeito de falar demais, de não ter medo, de cuidar dos outros sem pedir nada, Miriam sentiu as lágrimas descendo. Domênico, para... Não, eu não vou parar. Eu estou apaixonado por você. Completamente. Eu sei que é complicado, que as pessoas vão falar, mas eu não consigo mais viver sem você. Sem a sua risada, sem o João Pedro batendo bloquinho na minha cadeira. Miriam segurava João Pedro com força, as lágrimas caindo no cabelo do filho. Eu tenho medo, Domênico. Medo de sofrer. Medo de ser julgada. Medo de não ser o suficiente para o seu mundo. Domênico estendeu a mão. Você não precisa ser o suficiente para o meu mundo. Você já é o meu mundo inteiro. E sorriu. Um sorriso aberto, verdadeiro, sem medo. O sorriso que ficou guardado por 20 anos. Miriam colocou João Pedro nos braços de Beatriz, desceu o degrau da porta e segurou a mão dele. As mãos dos dois se encaixaram, a mão calejada dela na mão firme dele. Eu também te amo, desde a noite da febre. Desde que você chamou pelo seu pai e eu quis cuidar de você para sempre. Paraisópolis aplaudiu. Os vizinhos, as crianças, a dona da padaria, o menino que mostrou o caminho. Todo mundo. E Beatriz, da porta, com o neto no colo, sorriu com os olhos cheios de água, porque sabia que a filha tinha finalmente encontrado o que merecia. 6 meses depois, a mansão do Morumbi estava diferente. As cortinas ficavam abertas, as janelas também. O som de criança correndo pelo jardim entrava pela casa inteira e ninguém mandava fazer silêncio. João Pedro tinha 2 anos e já falava palavras soltas. Mamã era a primeira, vó era a segunda e Mênico, do jeito dele, era a terceira. Corria pelo jardim com as pernas curtas, caía, levantava e corria de novo. Seu Carlos, o jardineiro, vivia tirando o menino de perto das roseiras. Esse menino vai acabar com o meu jardim, dizia ele rindo. Na cozinha, Dona Lúcia preparava almoço para 4 pessoas agora. Miriam, Domênico, João Pedro e Beatriz, que vinha almoçar toda quarta-feira. A cozinheira reclamava que o cardápio tinha mudado. Antes era filé e salada. Agora é arroz, feijão e bife acebolado. E o senhor Domênico come tudo e repete. Comida de verdade, Dona Lúcia. Miriam respondia da sala, arrumando as almofadas do sofá. O homem passou 20 anos comendo coisas sem gosto. Agora está recuperando o tempo perdido. Domênico aparecia na porta da cozinha com a cadeira de rodas e um meio sorriso. Eu estou ouvindo, Miriam. Ótimo. Então sabe que é verdade. Neuza observava tudo aquilo com uma expressão que misturava espanto e satisfação. Em 12 anos de trabalho na mansão, ela nunca tinha visto a casa funcionar daquele jeito, com barulho, com cheiro de comida de verdade, com gente conversando alto, com criança rindo. Dona Neuza, a senhora está chorando? Miriam perguntou um dia ao encontrar a governanta parada na sala com os olhos molhados. Besteira, é alergia. Alergia de felicidade, então. Neuza virou o rosto para esconder o sorriso. Cláudio Ferraz apareceu num sábado de manhã para assinar uns documentos. Encontrou Domênico no jardim, com João Pedro sentado no colo, tentando pegar uma borboleta que passava. Eu preciso dizer uma coisa, Cláudio falou, sentando no banco de pedra ao lado. Fala, eu estava errado, sobre a Miriam, sobre tudo. Domênico olhou para o amigo. O que te fez mudar de ideia? Cláudio apontou para o menino no colo dele. Isso, faz 20 anos que eu te conheço, Domênico. Nunca vi você desse jeito. E se uma pessoa consegue fazer isso com outra, não importa de onde ela veio. Domênico não disse nada, só concordou. Numa noite de quarta-feira, depois que Beatriz foi embora e João Pedro dormiu, Domênico pediu para Miriam ir até a biblioteca. Ela estranhou. Àquela hora, ele normalmente já estava no quarto lendo. O que foi? Está tudo bem? Senta ali. Ele apontou para a poltrona perto da janela. Miriam sentou, curiosa. Domênico estava sério.
mas não do jeito antigo. Era uma seriedade diferente, concentrada. Miriam, eu quero te perguntar uma coisa. Pergunta. Ele colocou a mão dentro do bolso do casaco e tirou uma caixinha pequena de veludo. O coração de Miriam parou. Domênico, deixa eu falar. Ele abriu a caixinha. Dentro, um anel simples de ouro com uma pedra pequena. Eu não comprei o anel mais caro da joalheria. Comprei o mais bonito, porque você me ensinou que as coisas mais bonitas da vida são simples. Miriam tapou a boca com as mãos. Os olhos já estavam cheios de água. Miriam das Flores de Oliveira, você quer casar comigo? Ela riu e chorou ao mesmo tempo. As lágrimas caíam e ela ria, porque era assim que Miriam lidava com felicidade grande demais. Rindo. Seu Domênico, você está me pedindo em casamento na biblioteca? Não vai ter jantar chique, champanhe, violino? Eu posso providenciar se você quiser. Eu não quero nada disso. Eu quero você. Só você. Então responde. Sim, sim, eu quero casar com você. Domênico colocou o anel no dedo dela. As mãos dos dois tremiam. Ele puxou ela para perto e encostou a testa na dela. Ficaram assim por um tempo que nenhum dos dois contou. Obrigado, ele disse baixinho. Por quê? Por ter ficado naquela noite da febre. Se você tivesse ido embora, eu nunca teria encontrado o caminho de volta. Miriam segurou o rosto dele com as duas mãos. Eu fiquei porque era o certo. E vou ficar o resto da vida porque é o que eu quero. No andar de cima, João Pedro dormia no quarto, que antes era um dos quartos de hóspede vazio. O cobertor amarelo, feito por Beatriz, cobria o menino de um lado ao outro da cama. A mansão do Morumbi já não era silenciosa, já não era fria, já não era um museu de tristeza, era uma casa, com barulho de vida, cheiro de café e risada de criança. E um homem que finalmente aprendeu que a felicidade não é privilégio de quem merece, é direito de quem tem coragem de aceitar. Queridos ouvintes, que história forte, não é mesmo? Às vezes, a gente olha para uma pessoa fechada, com o rosto amarrado, e logo pensa que ela é ruim. Mas a verdade é que, muitas vezes, aquela braveza toda é só uma ferida que nunca cicatrizou. O Domênico tinha tudo, dinheiro, poder, uma mansão maravilhosa, mas vivia numa prisão que ele mesmo construiu por causa da dor. E foi preciso vir uma mulher simples, com as mãos calejadas e um sorriso no rosto, para mostrar que o que cura a alma não é o saldo no banco, mas o cuidado de um chá bem feito, a paciência de uma madrugada de febre e a risada pura de uma criança. Eu queria que vocês pensassem nisso hoje. Será que não tem alguém por perto de vocês que também está precisando apenas que alguém deixe a porta aberta? Às vezes, o milagre que a gente tanto pede a Deus não vem de um evento extraordinário, mas de um gesto de bondade que a gente faz sem esperar nada em troca, exatamente como a Miriam fez. Valorizem quem cuida de vocês e, principalmente, nunca fechem o coração para a vida, não importa o tamanho da queda que vocês levaram. Se o Domênico conseguiu sorrir de novo depois de 20 anos, vocês também podem encontrar um motivo para sorrir hoje. Um beijo carinhoso no coração de cada um de vocês e até a nossa próxima história. E então, o que achou da história? Deixe sua opinião nos comentários. Adoramos saber o que você pensa. Não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para nos apoiar e de se inscrever no canal. Até a próxima.